sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as leituras que eu andei fazendo aí nesse mês de janeiro. Li um bocado de material e queria compartilhar com vocês aí o que eu achei das leituras, o que eu não achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, enfim, essas coisas assim, para a gente poder trocar aí umas figurinhas a respeito do que temos lido nos últimos dias e tentado com isso também, obviamente, diminuir a pilha de leitura. Começando aí com os materiais que já tem resenha no canal, eu li o Demolidor Decálogo do Brian Michael Bendis e do Alex Maleev. Muito bom esse material, vale demais a pena a leitura e junte aí umas moedinhas, caso for o caso, ou algumas notas, né, para você poder comprar esse material que, enfim, agrada demais a leitura e tem uma arte bonita demais da conta. Um outro material que eu li, também tem resenha aqui no canal, é The Walking Dead Volume 1. Panini está começando a lançar esse material, né, agora no Brasil, e é um material que, enfim, é bem conhecido não só pelos quadrinhos, mas também pela questão do seriado. E começa muito bem a série, enfim. É uma série muito elogiada e não é à toa. É um material que vale demais a pena. E Pantera Negra, volume 2, Uma Nação Sob os Nossos Pés, do Ta-Nehisi Coates e do Chris Sprouse. E que também é outro material que eu gosto muito, mas esse aqui é um material que já gera um pouco mais de controvérsias, né? O pessoal, uns gostam, outros não gostam muito, e algumas pessoas acham que o viés, muitas vezes político, que esse quadrinho recebe, incomoda algumas pessoas. Eu gosto, é uma forma diferente de trabalhar o Pantera Negra, onde eu acho que o Wakanda é que, na verdade, é o protagonista dessa história. Li alguns mangás, sim, eu fiquei um tempo acumulando mangás, e eu tenho outros ali para ler ainda, mas eu li alguns. No caso, eu li o Fort of Apocalypse, volume 5, e o Fort of Apocalypse, volume 6. E aqui o Maeda passa por umas situações bem complicadas junto com os amigos dele lá do reformatório. E o Bokor, que é uma entidade lá toda poderosa que controla de alguma forma os zumbis, ele tem algum tipo de ligação com o Maeda, e isso gera muitas perguntas e tudo mais, e gera também assim uns desdobramentos interessantes na vida do Maeda por conta disso, e tem boas viradas à história, uma vez que surge um grupo militar na história que, na verdade, acaba trabalhando alguns elementos ali com muita mentira, manipulando as situações, e também acaba sendo desenvolvido um quadro de seita religiosa em torno do Bokor, que é essa criatura que costuma comandar os zumbis, que é esse bem aqui. Deixa eu ajeitar aqui, esse da contracapa. E vão acontecer umas coisas bem diferentes com o Maeda dentro da história. Esses dois volumes foram bem bacanas, a história estava assim meio morna, mas chegou aqui no meio, vão ser 10 volumes, né? Ele deu um up legal na história, gostei bastante desses dois volumes. Li o Vagabond, volume 18, e li o Vagabond, volume 19. E dentro aqui da proposta do quadrinho, o que acaba rolando, ou se você preferir o mangá, né, acaba acontecendo aqui que o Kojiro continua sendo o protagonista da história, né? No caso, o Takezo não tem... A história dele deu uma paralisada, e o Takehiko Inoue está trabalhando a parte aí do Kojiro, e nesse caso aqui o Takezo chega a aparecer, mas é mais assim porque é um momento antigo da vida do Takezo, onde ele ainda está lá na batalha de Sekigahara, e tem muita ação esse material, sabe? Bastante batalha, bastante sangue nesses dois volumes, por quanto de todas as dificuldades, todos os problemas que no caso, o Kojiro
acaba passando, acaba enfrentando. É muito bom isso aqui, eu gosto demais. A arte, como sempre, é boa demais da conta, né? E a narrativa flui muito bem e tem assim uma dinâmica bastante bacana dentro desses dois volumes, justamente por causa do volume de ação colocado pelo autor. Vale a pena a leitura. Também peguei o One Punch Man, volume 9, e o One Punch Man é daquele jeito, né? O pau quebra, surge aí um sujeito que está querendo ser o mais forte do mundo. Aquela velha disputa entre os heróis continua surgindo e as coisas continuam sendo feitas pelos autores de uma forma bem descontraída, procurando sempre um pouquinho de bom humor, e tem bastante ação. Eu gosto desse mangá e aconselho sim a leitura para vocês. Vagabond, volume 9. E para terminar os mangás eu li Blade, a Lâmina do Imortal, esse que é o volume 11. E aqui, nesse volume especificamente, nós temos assim uma dinâmica de leitura onde nós não vamos ter muita ação, mas vai rolar aí um planejamento para que a Itoryu caia, e ao mesmo tempo o Anotsu, que é o líder da Itoryu, está procurando fugir com o pessoal e para um campo onde eles consigam sobreviver e também consigam desenvolver melhor a organização. É muito bom isso aqui, mesmo que tenha pouca ação, isso não atrapalha em nada não, porque os diálogos e a trama é muito bem desenvolvida e vale muito a leitura. Gosto demais desses materiais. Li algumas mensais, e da DC eu li só o Detective Comics, li a edição número 6, quase caiu tudo aqui. Li a edição número 6, li a edição número 7 e li a edição de número 8. E aqui rola um arco chamado Sindicato das Vítimas, e nada mais é do que um arco que se baseia na seguinte questão: há supervilões, e esses supervilões foram criados na prática pelo Batman por quanto das sequelas das batalhas do Batman em Gotham City. Ou seja, uma bala perdida aqui, um composto químico que pegou outra pessoa ali, e essas coisas assim. E essas pessoas então se juntam, formam um sindicato do crime e partem para cima do Batman e da equipe Batman, no caso, né? E aí também vão rolar aí alguns problemas por causa da suposta morte do Robin Vermelho, como que isso está de fato afetando a equipe, como que está atrapalhando a equipe, entre outros probleminhas que vão surgindo dentro desse quadrinho, que me agrada muito essa mensal, e tem sido, e normalmente tem tido uma arte bem bacana, e a trama tá bacana. A primeira história eu confesso que eu não curti muito não do Sindicato das Vítimas, mas à medida com que o arco foi desenvolvendo, ficou um tanto que bacana, um tanto que agradável a leitura, prendendo bastante a atenção. E depois começa um arco que vai estar mais centrado na Batwoman, né, o início, e que também tem uma arte muito bacana. Enfim, Detective Comics vale a pena. Li o encadernado do Aquaman, o segundo volume. Ele é menos ruim, na prática ele é menos ruim que o primeiro, mas ainda não chega a ser bom não. Fica muito preso a ideia do Arraia Negra querer provocar uma guerra entre a superfície e a Atlântida, e provocar e jogar a culpa no Aquaman, na Atlântida, para ele depois tirar proveito com isso por meio da organização Nemo, e fica muito preso nesse negócio, e quando não ele está falando do possível casamento do Aquaman com a Mera, e cara, vai ficando meio chato o desdobramento disso e coisa e tal. Enfim, não é a melhor coisa do mundo não, fica deixando a desejar, e por se tratar do Dan Abnett, eu esperava um pouco mais desse material. Da Vertigo eu li um encadernado só, que é o Hellblazer Origins, esse que é o volume 4, eu acho, o volume 4, Máquina do Medo, ato 2,
que, na verdade, essa questão da máquina do medo, rola ali aquela parada toda de ataques paranormais, uma máquina de fato que está sendo construída pelo governo e blá 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 blá. Enfim, não é o melhor dos 4 encadernados, tem uma arte bacana. E eu achei, assim, razoável, sabe? Razoável. Acho que, ao mesmo tempo, é um arco comprido, e eu acho que poderia ser mais curto, porque dava para cortar algumas coisas aí que não são muito necessárias, na minha opinião, dentro da narrativa. Mas enquanto elemento da coleção, né, e para se ter os materiais do Constantine, vale sim a pena. Não é ruim, tá? Eu só não acho que seja algo extraordinário. Eu achei uma leitura razoável. Marvel, Capitão América número 9. Como eu disse, eu dei um jeito de dar um jeito nas mensais. E do Capitão América só estava faltando essa, né? No outro vídeo de leituras eu apresentei as outras leituras. E aqui é assim, gente. Esse gibi, uma história é do Capitão América Steve Rogers, onde, na prática, a história ele vai estar dando um relatório para o Caveira Vermelha do que aconteceu. Tem aquele lance dele ter se revelado, né, como agente da Hydra, e ele ter supostamente e ele ter jogado o Jack Flag, né, do avião, a morte do cara, como é que isso fica, não fica, e outras coisas assim. Então ele vai contando pro Caveira Vermelha o relatório, e aí acaba também tendo aí uns desdobramentos que talvez haja planos específicos só do Steve Rogers para a Hydra. E depois vai rolar a história do Capitão América Sam Wilson, onde eles vão se deter basicamente numa elegia, né, pro Máquina de Combate, né, por quanto da morte dele na Guerra Civil 2, e o Capitão América que vai fazer esse discurso a respeito aí, memorial, né, sobre o Máquina de Combate. A questão aqui desse gibi é a seguinte: a parte do Capitão América Steve Rogers, eu gosto mais dela do que da parte, sinceramente falando, do que da parte do Sam Wilson. Por quê? Aqui, até o momento, ele é mais voltado assim, para essa questão mais pessoal do Capitão América, no sentido heróico ou não, né, da palavra e tudo mais, enquanto que o gibi, a história do Sam Wilson, ela tem muito veio político, ideológico e essas coisas assim, e fica muito carregado disso, e às vezes incomoda um pouquinho o exagero, a insistência nessas coisas. Mas é um título que eu continuo acompanhando e devo continuar acompanhando, porque eu gosto do gibi, e a segunda é porque ele vai encaminhar lá para Império Secreto, né? Então é necessário para também a gente ver toda a estruturação na direção de Império Secreto. E depois que acabar Império Secreto é o Mark Waid que escreve o Capitão América, eu também quero ver como é que vai ficar isso daí. Li o Velho Logan 14, o Velho Logan 15, o Velho Logan 16. E aqui rola esse arco último Ronin, do Jeff Lemire, né? E assim, cara, a arte sempre é boa. O arco em si eu acho legal, sabe? Eu acho um arco realmente bom. Só que eu acho ao mesmo tempo que o Jeff Lemire esticou ele mais do que precisava. Porque eu acho que ele andou ganhando prazo aí, tipo assim, eu vou esticar um pouquinho mais essa história para eu poder dar conta de todos os meus afazeres, por conta de todos os títulos que estou escrevendo, coisa desse tipo. Porque assim, você vê que tá esticando mais do que precisa a narrativa. É boa, mas como vai esticando demais, às vezes fica meio assim, a gente fica meio chateado com a coisa, né? E depois tem a X-23, ou a nova Wolverine, a novíssima Wolverine, e que assim, é o tal do gibi meio esquecível, né? O da Wolverine. Ele é legal, mas não é, né? Porque sabe aquela coisa que você lê, você fala assim, interessante, até é meio chatinho, isso aqui, e você não lembra por muito tempo. Mas é uma mensal que, principalmente pelo Velho Logan, continua valendo a pena acompanhar. E li também Thor, número 7. Li o Thor 8, 9 e 10.
Melhor mensal tranquilo, disparado, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Tem o Indigno Thor, onde tá rolando aí uma série, ele que é o Mjolnir, né, do Thor do universo Ultimate. E a questão é que o colecionador não quer deixar ele pegar, então ele acaba também virando um artefato aí da coleção do colecionador. E a Ordem Negra acaba surgindo e uma série de coisas, o Bill Raio Beta. E cara, que história bacana, que história bem feita, que história que prende a atenção. É muito bom o Indigno Thor. E depois tem, assim, a Thor Jane Foster, né? Que é outro quadrinho sensacional, com essa guerra aí dos reinos, e depois ela vai encarar também as divindades Shi'ar, e no caso ela precisa meio que entrar numa competição sem querer entrar nessa competição. E é interessante, tem um momento em que a Sif está falando com o deus do medo, e ela fala umas coisas lá para ele que mexe violentamente com o brio dele. E eu achei muito bacana a fala dela, e ele acaba fazendo umas coisas ali, ou indo na direção daquilo que a Sif queria, por conta daquilo ali. É muito bacana, e é a melhor mensal da Marvel tranquilamente, e vale demais a pena a leitura desse material, gente. Comprem Thor, porque Thor é muito bom. Guerra Civil 2, volume 3. O que vale a pena nesse gibi? A arte, David Marks, arrebentando a boca do balão. O cara desenha muito, isso aí não dá para negar. O cara é muito bom mesmo no que está fazendo. Aqui vai sair o veredito, né, do julgamento do Gavião Arqueiro, que matou o Bruce Banner, uma morte desnecessária. E aqui vai ter um pouco mais as discussões de quem está certo, quem está errado, de que lado ficar. Embora seja tão meio que sem graça isso daqui, que não dá para escolher lado, sabe? Você fica falando, né? E, enfim, não é bacana, cara, não é bacana. Podia ser, mas não é, né? Não é, enfim. Obviamente há quem goste, mas não é o caso desse que vos fala. E para terminar, eu li Paladinos Marvel número 1 do Demolidor. Estou terminando de ler, porque ainda não terminei, o Paladinos Marvel número 2, que é do Luke Cage e do Punho de Ferro. Bom isso aqui, bom. Boa parte é escrito pelo Chris Claremont e desenhado pelo John Byrne. Tem a origem do Luke Cage, coisa e tal, eles se tornando aí os heróis de aluguel, enfim, coisa bem bacana. E tem sim, obviamente, aquelas coisas do tipo que é típica desses quadrinhos mais antigos, né? Que são aquelas coisas que você fala assim, olha, isso não precisava porque a gente está vendo. Como assim? Tem um momento, por exemplo, que o Demolidor, o Punho de Ferro está caindo de um telhado, e ele grita, tô caindo do telhado, mas tá todo mundo vendo que ele está caindo do telhado, né? A gente está vendo, mas colocou-se a fala ainda no sujeito. Isso aqui é bacana, é bacana, eu gostei. Esse aqui varia um pouquinho, as histórias são escritas pelo Stan Lee, então tem umas histórias mais legais, outras histórias nem tanto, e vai ter a origem do Demolidor, e depois vai mostrando aí um pouquinho da evolução do personagem, seu encontro com os seus primeiros encontros com determinados vilões, tipo o Homem Púrpura, o Metaloid, coisa e tal. E a arte também vai variar, uma vez que são vários artistas. E tem umas coisas que é tipo assim, é bem Stan Lee mesmo, e a época, né, que foi escrito, como por exemplo, o Namor acaba aparecendo numa história, e aí ele vai lá vai para Manhattan, e ele quer descobrir quais são então os direitos, né, os meios legais que ele tem que tomar ou para poder falar com um juiz e reivindicar os direitos da Atlântida. Então ele vai procurar um advogado para ajudar ele. E eu fiquei pensando comigo, falei, cara, o Namor atrás do advogado é muito bom. E a Karen Page, basicamente, ela se resume a dizer alguma coisa do tipo que é doida para se jogar nos braços do Matt Murdock porque ela gosta muito dele. Mas enfim, é legal, umas histórias, outras nem tanto.
mas também tem que dar uma olhada, né, na época, e para nível de aprendizado, principalmente para quem não conhece essas histórias mais antigas, é bom ter sim, e não cansa não, sabe, não cansa, mas tem as coisas que são típicas da época que foram escritas, né? Enfim, é isso aí. Diminuir um pouquinho a pilha, tem ainda um tanto de coisa para ler, tem um tanto de coisa para chegar, e dar conta nem sempre é fácil, mas logo eu vou ver se eu dou uma apertada na leitura para loguinho fazer um outro vídeo desse para ver se eu consigo diminuir bem a leitura. E eu queria saber de vocês o que é que vocês estão lendo, o que é que vocês estão aí gostando, não gostando, como é que está a pilha de leitura de vocês, está conseguindo dar conta, ela está cada vez maior e você está com cada vez menos tempo para ler, enfim, o que você leu desses materiais que eu li, o que você gostou, o que você não gostou, o que você concorda comigo, o que você discorda de mim, enfim, vamos conversar um pouquinho aí nos comentários, porque é sempre muito bom poder conversar com vocês. Bom, galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força aí pro canal a crescer e conte pros seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Curta esse vídeo, é importantíssimo que vocês curtam o vídeo para também ajudar o canal nesse sentido, também estar notificando vocês sempre a respeito de novos vídeos. No mais, eu fico por aqui, um abraço forte em todo mundo, fui!